Tudo bem, gatona ou gatão? Para você que está procurando entender suas sequelas como filho ou filho de mãe ou pai narcisista e saber qual é o mecanismo para você conseguir se distanciar psicologicamente e ter um senso de eu, né? Na fase adulta, mesmo com tanta manipulação psicológica, mesmo com tanto trauma. Eu tô com o carrinho aberto do workshop Entre no Seu Poder e esse lançamento é especial. Então eu queria falar para vocês que esse é um lançamento onde você vai ganhar uma semana a mais, um módulo a mais gratuitamente, vai pagar, continuar pagando pelas 8 semanas, mas vocês ganham 9 semanas. Então, se você tiver interesse, a gente começa oficialmente no dia 20 de julho e o link está na descrição desse vídeo. Para vocês que estão conectando, vamos fazer aquela coisa de sempre. Me dão um feedback sobre o som, sobre a imagem. Ah, gatíssima, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. Tudo ótimo, prazer estar aqui, boa noite. Boa noite. A gente está esperando o pessoal dar um feedback com relação ao som, à imagem, né? Uhum. Pessoal, já aproveita e fala pra gente aí. Boa noite, Graziele, Roberta. Tá ótimo, Camila. Muito bem. Então, gatona, seja muito bem-vinda. Obrigada por entrar em contato para a gente fazer essa live. Eu queria explicar para as pessoas por que eu queria fazer essa live com você. Ao longo dos últimos anos, onde mais pessoas começaram a falar sobre narcisismo e particularmente narcisismo em mães e pais, muitas outras terapeutas começaram a entrar em contato falando, Tayana, tem muita gente, eu estou pegando muita gente com esta questão, né? Deixa eu explicar quem eu sou, para quem está chegando do seu canal aí. Meu nome é Tariana Rocha, eu sou psicanalista, eu sou coach, eu sou empreendedora, mas na verdade eu faço um trabalho com mulheres e homens que vieram de lares com mães e pais narcisistas patológicos. Eu sou uma educadora, eu ensino para essas pessoas o que é isso, como afeta, porque até pouco tempo atrás não se falava disso, e é realmente um processo de tomada de consciência, doloroso, e não tem profissionais o suficiente com este conhecimento sobre o narcisismo e o seu impacto, né? E cada vez mais pessoas, profissionais estão entrando em contato comigo, falando, Tariana, eu tenho realmente lidado com muitas filhas de narcisistas e como impacta numa série de coisas. Então, eu queria que você viesse justamente para as pessoas verem que diferentes abordagens conseguem trabalhar com essa questão, né? Que tem agora cada vez mais opções aí para quem está buscando ajuda e que você deve se empoderar a seguir aquilo que chama você, né? Pode ser algo mais tradicional, menos tradicional. O importante é a gente dar esse espaço para cada vez mais profissionais e pessoas falarem sobre isso e falarem sobre como que estão lidando com isso. Bom, falei pra caramba, gatíssima. Por favor, você pode se apresentar, falar um pouco de você, do seu trabalho para todo mundo? Bom, eu sou a Roberta, sou terapeuta quântica junguiana, trabalho com toda essa consciência quântica, né, de que nós somos um campo de informação que criamos a nossa realidade a todo momento, mas esse campo de informação é um consciente que é formado lá na infância, a nossa criança ferida. E como é formada uma criança ferida de que vem de um pai e mãe narcisista? O que ela traz nessa criança ferida, nesse inconsciente, que vai projetar na vida adulta dela e que vai atrair mais relacionamentos narcisistas, mais parceiros que vêm também de lares narcisistas, que vai criar toda uma dor, sai de um lar, entra no outro e tudo se repete. Então, eu também, Tari, eu também tenho recebido cada vez mais pacientes com essa questão do narcisismo. Também já convivi de frente com o narcisismo. A gente sabe como é a dor. E uma das questões que eu sinto, inclusive no meu consultório, o quanto isso ainda é um assunto que não é abordado, que é leigo, que as pessoas se sentem perdidas. E agora, o que eu mais sinto, né, que
nessa fase que nós estamos de terapias novas, de terapias quânticas, o quanto se o terapeuta não tem essa familiaridade, essa expertise, pode gerar até mais dor ainda nessa pessoa. Porque é um assunto tão sério, são traumas tão profundos que precisa ser um olhar especial, precisa ter um cuidado diferenciado de pessoas que estão estudando a fundo essa questão, e é uma questão que não é estudada até hoje, praticamente, é muito novo. Sim. Muito obrigada, exatamente. Eu concordo com você que não é culpa de ninguém também que as pessoas não são especializadas nisso, as faculdades de psicologia hoje não formam isso mesmo. Em português não tem muita informação. Hoje em dia está melhor do que quando eu comecei uns anos atrás, mas como você falou, é um público que exige um olhar muito especial, né? É uma compreensão do que você está lidando lá, em termos de do como a pessoa se sente perdida dela mesma e de quanta dor e quanta infantilização e quantos bloqueios que ela, décadas às vezes, não consegue mesmo, com terapia tradicional e tudo, não consegue acessar e transformar, né? E a gente pode ter uma posição invalidadora se não entender que realmente as pessoas que vêm desses lares têm uma jornada a fazer, Sim. de cura, né? E tem que ter todo um cuidado, realmente. Gatona, você queria falar mais alguma coisa antes da gente começar? Que eu queria te fazer umas perguntas, umas várias perguntas sobre o seu trabalho. Então, eu sou especialista em traumas, tá? Minha expertise é voltada em traumas inconscientes, principalmente. O que acontece? Um trauma, diferente de uma crença, traz uma carga emocional muito forte. Ativa sinapses cerebrais. Essas sinapses cerebrais, no momento do trauma, descarrega uma química de emoções a nível celular que ficam presas nas células. E às vezes, numa terapia convencional, é muito difícil liberar esse corpo de dor, couraças de dor mesmo, sabe? E eu trabalho justamente com esse ponto. Eu sou especializada em liberação de traumas profundos. Então, eu comecei a trabalhar muito com traumas de abuso, traumas de nascimento. Eu trabalho com renascimento, com a terapia do renascimento, onde a pessoa respira e faz um mergulho interior e vai olhar para esses traumas com a respiração. E, né, então, trauma de nascimento. E ao decorrer disso, eu fui vendo que os traumas que vinham eram muito profundos, não era só um trauma de nascimento. O trauma de abuso sexual, às vezes, não é nada perto de uma convivência com pais narcisistas. A gente fala tanto do abuso sexual, né? E às vezes não foi assim nada, foi alguém que não era da família, diferente de você conviver durante 20 anos da sua vida com o pai vivendo naquela carga emocional, naquela tensão. Então, é algo que eu fui me especializando. Isso, a gente vai se especializando, todas nós, eu também, eu continuo estudando. Aliás, acredito que todas as pessoas que trabalham com a mente, né, com emoção, com trauma, a gente tem realmente que estudar, né? Porque se estuda, e ao meu ver, eu não sou muito chegada nesse negócio de, eu só vou estudar a minha terapia e eu vou saber disso aqui e eu vou me fechar para as outras. Eu acho que não, acho que todo mundo tem algo a trazer, é muito enriquecedor o olhar do outro, e a gente tem que sempre estudar e ver como as coisas se conversam, tem que sempre trabalhar em prol dessa colaboração e dessa conversa, né? Eu achei ótimo que você abordou a questão do corpo da dor, né? E como que isso é diferente de, tipo, você inclusive deu como exemplo, é claro que o abuso sexual deixa também, né, uma série de sequelas, alterações na identidade até da pessoa, um monte de coisa. Mas eu queria que você, se você puder, por favor, explicar essa questão de corpo de dor e por que isso é tão relevante para quem veio de uma família narcisista. Bom, vamos partir de que a alma
é luz, a alma é amor, a alma por si só, ela é luz, ela é amor. E como essa alma, quando chega, precisa de uma validação dos pais para se sentir existindo. E para ela, o pai e a mãe é Deus. E ela vai existir a partir do que os pais falam para ela. Então, quando essa criança apanha, quando essa criança é xingada, quando essa criança sofre, tudo isso ela vai se identificando. Mas não só se identifica, como ela vai se separando dela. E no momento que ela vive uma agressão, um xingamento, alguma coisa, aquela energia, aquela tensão, aquele medo que ela fica, isso vai gerando uma descarga emocional muito grande, uma tensão. Então, imagina um animal na selva morrendo de medo do predador. Ela está morrendo de medo, só que esse predador é o pai e a mãe, que pode bater nela por qualquer coisa que ela falar. E o pior disso tudo é que esse predador é Deus para ela. Então ela se identifica Referência de amor. É referência de amor, referência de quem ela é. Então ela não consegue nem ver que ela está vivendo numa coisa que não é real para ela. E conforme ela não vai recebendo esse lugar de amor, esse vínculo saudável, ela vai recebendo como se estivesse colocando nesse inconsciente raiva, xingamento, tapa, agressões. Ela vai entrando nessa descarga emocional constante. Então vamos imaginar que um animal, no momento do ataque, ele vai te ativar todos os sentidos, o olfato, né, a visão, a audição, tudo fica mais forte, né, no momento da agressão, ativa as sinapses cerebrais, esse animal ou ele vai fugir, ou ele vai para o ataque, se tiver na mesma medida, mas uma criança nunca vai estar na mesma medida do adulto, é sempre inferior. Ou ela vai correr, ou paralisa. Nesse momento que vem o ataque, aí vem a descarga emocional, aí vem a tensão. Geralmente um trauma a pessoa paralisa. Todo mundo. Sim. É a tensão. Essa tensão vai formando o corpo de dor, ela vai entrando nessa tensão. Perfeito. Se é um trauma pontual, é uma descarga emocional. Essa descarga emocional são ativadas por neurotransmissores no cérebro, que são liberadas, que vão para as vísceras, que vão sendo liberados no sangue, que são os neuropeptídeos, que chegam nas memórias celulares. Essas memórias celulares registram isso, se agrupam em proteína com os mesmos registros e vai formando esse corpo de dor. Couraças até, a gente vai tendo essas couraças, musculatura. Vai ficando todo enrijecido. O nosso diafragma vai fechando, a gente já não respira com fluidez. O bebê, quando nasce... Nossa. Não, a respiração... Uma pessoa que vive com... Deu uma Pronto, travada, gente. é uma travada. Gente, as lives estão assim, às vezes dá uma travada, mas a gente volta. Vamos lá. Perfeito. Então, aquilo vai, como você falou, programando ela geneticamente a produzir cada vez mais daquele estado. Daqui a pouco ela está naquele estado há décadas e não, pô, não sabe o que fazer para sentir outra coisa. Não sabe Né? nem é uma identificação, é um modo operante. E às vezes ela convive num relacionamento, seja numa empresa, no dia a dia, que a pessoa fala e nem era o que ela... Mas ela já tá... Ela Isso. já é aquele animal com medo. Sim. E já sente bem toda aquela tensão. E às vezes nem é. Porque ela viveu naquela descarga emocional tão grande. Só que ao mesmo tempo, essa descarga emocional é uma informação, esse corpo de dor vai atrair mais situações com a mesma Exatamente. frequência do que ela traz. Aí Perfeito. vai atrair mais relacionamentos destrutivos e aí ela fica... Aí vai criando doenças, vai... Perfeito. somatizando. Arrasou.
Eu gosto dessas coisas. A gente conversou antes dessa live, né, para fazer alinhamento, e eu vi que tem que ter este cuidado especial que você acabou de descrever com o corpo de dor. Tem que ter esta compreensão que a pessoa está programada a estar naquele estado e ela tem que sentir uma liberação nesse estado emocional que ela carrega, senão não tem cura. Isso tem nome, é transtorno de estresse pós-traumático complexo. A pessoa fica nisso, né? Depois de anos de uma situação que não foi pontual, foram várias situações, com os próprios pais sendo os algozes, no caso. Então, Uhum. realmente, exige todo esse cuidado. Você podia explicar um pouco sobre a nova medicina germânica, que você também trabalha? Sim, a nova medicina germânica, a gente trabalha com a leitura biológica. Então, a gente faz essa leitura das sinapses cerebrais, da biologia, dessas emoções em cima dessas sinapses cerebrais que são ativadas, que sempre o mesmo foco. Então, por exemplo, o conflito de identidade, que é muito comum, tá? A criança viver, porque ela não consegue se identificar, né? Então, o conflito de identidade vai ativar uma mesma região do cérebro que vai liberar uma mesma carga de emoção. E sempre que ela estiver diante de alguma situação que vai remeter aquilo, ativa aquelas sinapses cerebrais e aquela emoção. Sempre vai ter um programa inicial, onde esse programa inicial é ativado, que vai se repetindo e vai gerando aquilo. Com a somatização daquilo, essa mesma sinapse, essa mesma região do cérebro, ela se comunica com um órgão. E aí ela vai gerar doença no físico. Opa, desculpa, gente. Tem uma gata se lambendo atrás da câmera, ela quase caiu. Aí, enfim, teve esse momento. Momento gato acontece. Então, as doenças são analisadas dessa forma, né? Então, o que que acontece? Muitas pessoas que eu recebo, né? Como eu trabalho com essa parte da saúde física, desses traumas que já estão no físico, eu vou trabalhar com endometriose, com fibromialgia, com doenças que são recorrentes de filhos que vêm de pais narcisistas, né? Às vezes até outras doenças. Problema na coluna, que a coluna é desvalorização. Cada órgão tem uma temática de um conflito existencial, tá? Uhum. Então, por exemplo, a coluna, osso, é tudo desvalorização. Então, a fibromialgia, ela tem a ver com essa desvalorização. Então, a gente vai entender o que a pessoa viveu. Dá para saber, em cima do que está do que está no físico, tá? Dá para saber o que ela Uhum. viveu a partir de traumas emocionais. E a gente liberando o trauma, a gente libera o físico. Então, a nova medicina vai para o físico. Só que a nova medicina também trabalha com a parte de psiquiatria. O Dr. Hammer, né? Ele é um médico conceituado na Europa que ele foi descobrindo a nova medicina a partir de tomografias. E ele percebeu que toda doença, um câncer no pâncreas ativava, assim, de 10 pacientes, ele era oncologista, de 10 pacientes que tinham câncer de pâncreas, estava pela tomografia no mesmo foco do cérebro, ativando as mesmas sinapses. Então ele vivenciou. Aí ele foi pesquisar, essas mesmas pessoas estavam vivendo conflitos específicos iguais, tá? Uhum. Então, Uhum. sempre tá muito. E assim, isso é ciência, foi comprovado. Ele fez milhões, mais de 6 mil doenças em cima de traumas e que ele buscou Uau! na ancestralidade e ele olhou o mundo animal também e falou: não, tá tudo igual, é biológico. Arrasou! Que Entendeu? legal! É Muito muito legal. especial. Muito legal. Isso é muito importante, esse aspecto físico de ir Uhum. na parte fisiológica. Às vezes a gente fica tanto tempo, pô, mas eu fiz 15 anos de terapia, como é que pode? E às vezes a parte fisiológica não mudou. Você percebe na prática que ela mudou porque você passa a sentir outras coisas. A sua fisiologia muda, é Não, real. não, existe, eu vejo curas acontecendo no meu consultório mesmo, de problemas na coluna, de câncer.
Lógico que sempre com acompanhamento da medicina tradicional, né? Um conjunto, sempre terapia integrativa, né? Sim. Geralmente os pacientes acabam vindo comigo para liberar o trauma, liberar traumas pontuais, mas estão no acompanhamento de psicologia, de psicólogo. Eu trabalho a Uhum. parte de psiquiatria também, mas estão com acompanhamento de psiquiatra. É sempre integrativo, né? Isso. Mas eu vejo curas acontecendo que são milagrosas, assim, bipolaridade, que a pessoa chegou tomando 5 medicamentos e saiu do tratamento, assim, fazendo desmame. Então, por causa da nova medicina, Olha só. desse conhecimento que o Dr. Hammer já nos deixou. Que bênção, né? Não ter que depender de saber que tem, como você falou, sim, uma ligação no cérebro, esses traumas têm a ver com certos conflitos. Não é viagem, é lá a origem. Você trabalha lá, você tem cura, né? Porque é tão desempoderador quando as doenças psíquicas são retratadas como apenas tipo, fisiológicas, ou, sei lá, devido a não sei o que, só brota, sabe? Uhum, Como assim só brota, né? uhum, uhum, E a gente percebe que não, por exemplo, quem lida com filhas de narcisistas percebe muita fibromialgia, uhum, psoríase, essas doenças autoimunes, né? A gente vê muito. Então, poxa, tem uns padrões aí, muito legal o que você uhum. está explicando para a gente. E você falou também do renascimento, né? Que é uma técnica de respiração, que as pessoas fazem regressão. Como que isso contribui para esse tipo de cura que as filhas e filhos de narcisistas precisam? O pessoal está me perguntando, estão perguntando aqui isso, o Dr. Hammer, Nova Medicina Germânica. Não é um artigo científico, tá? Ela é uma ciência mesmo, é um estudo. Então, tem vários artigos que ele publicou, livros que ele publicou, a maioria estão em alemão, tem muita coisa em espanhol, né? Eu estudei com um professor francês, mas tem muita coisa já, muitos profissionais maravilhosos aqui no Brasil, fisioterapeutas, médicos, que já estão nessa linha da nova medicina Legal, germânica, tá? muito bem. Bom, o renascimento, ele é uma vivência feita com prana, o éter, né? Onde a Uhum. pessoa começa a respirar, deitada, respira e vai mergulhando nesse inconsciente. E conforme ela mergulha, ela vai chegar nesses traumas. Eu também vou conduzindo de certa forma, porque eu já sei o trauma que eu quero chegar, né? Pelo embasamento da nova medicina, Uhum. da terapia junguiana, da consciência junguiana, eu já sei o trauma mais ou menos que ela está trazendo ali, que está impedindo da alma dela florir. Então, eu vou, de alguma forma, trazendo a respiração e eu vou levando ela para esses momentos de trauma. E quando ela faz a liberação a nível respiratório, com a respiração, a principal diferença do renascimento é o corpo de dor. É o que faz a diferença. Uhum. Porque é uma hiperventilação no organismo, né? Nada Uhum. assim em desequilíbrio, é respiração mesmo, como se a gente faz um pranayama. Só que é 1 hora de pranayama deitado, mas a pessoa nem sente, porque é um mergulho na alma mesmo. Você pode explicar para as pessoas o que é prana? Prana é ar em indiano, né? Em sânscrito, mas é mais do que o ar. Quando a gente fala do éter, quando a gente fala do tal, essa energia cósmica, essa energia divina que tem no ar, que é a nossa energia vital também. E a nossa energia vital percorre por todo o nosso corpo. Entre um chakra e outro, nós temos nadis, que seriam como se fossem veias do corpo sutil, que está a nossa energia vital, tá? Então, conforme a gente vai tendo muitos traumas, além do corpo de dor físico, muscular, também nos nossos corpos sutis, a gente vai criando nós, que a nossa energia vital, que o nosso fluxo, que a nossa expansão não vai fluindo. Uma pessoa que está com uma depressão, às vezes a alma dela tá preta, turva, fechada, pequena, sumindo. E a respiração, quando a gente vai trabalhando com prana, com ar,
com o éter, com essa energia divina, com a respiração, é como se essa alma fosse colocando para fora aquilo que não condiz com uma essência divina, essência da alma, da energia vital. Então, a própria respiração, ela vai trabalhando e vai liberando essas emoções. Vem trazendo memórias. Muitas vezes ela vai ver, na maioria, vai ver a memória do trauma, ela revive o trauma, revive a dor no físico, muitas vezes. Então, uma sessão de renascimento, onde a gente vai trabalhar a questão de obesidade, às vezes ela sente fome. E a obesidade veio lá da amamentação, que a mãe tirou o peito dela e não fez um desmame, ela passava muita fome, ela não conseguia pegar outra mamadeira, ou a mãe não amamentava direito, largava ela no berço. E isso gerou um conflito com a alimentação. Então ela vai lá se vê bebezinha morrendo de fome no berço, largada. Mas ela vai sentir fome. Entende? Então Legal, tá no bacana. físico mesmo. É, e esse negócio de prana, energia, não sei o quê, às vezes fica meio vago, né? Mas é interessante observar que nós sabemos que os nossos órgãos geram um campo magnético, o coração gera o maior campo magnético de todos os órgãos. Nós conseguimos ver que uma pessoa com doenças psíquicas, transtornos psíquicos, o campo magnético dela fica bem retraído, ela suga energia do ar, né? Os primeiros 3 chakras, porque ela está nos chakras da sobrevivência, sobrevivendo, 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 com aquele sistema nervoso daquele jeito, sentindo a carga de medo desde sempre, presa naquele corpo de dor, né? E essas pessoas, elas ficam com o campo delas realmente retraído. Ou seja, se a gente é o corpo físico e também essas energias sutis, a gente se torna densa, a gente se torna matéria. E conforme a gente vai, né, liberando essa dor desse corpo de dor, usando as energias aí disponíveis, né, a gente expande mesmo, nosso campo magnético expande, a gente volta a ser mais espírito mesmo, né? Interessante isso. Bem, bem legal tudo isso que você está falando. Mas tem todo um embasamento por trás, né, Tari? Não é só essa parte Uhum. sutil, porque ela vai no momento do trauma específico, ela revive o trauma, um trauma de abuso é muito dolorido, ela vai reviver o trauma, ela respira, ela coloca para fora, 5 minutos depois ela tá leve. E, Isso. segundo os estudos, a melhor forma de se colocar para fora esses neuropeptídeos, essa descarga de emoção, é com a respiração. Sabe aquela coisa? Olha, Tá triste, respira. Tá nervoso, respira. sim, total, Vai passando. Mas vai total. respira. Nossa, eu uso muito respiração e falo para as minhas clientes também. Gente, respiração, onde quer que você estiver, você tem a sua respiração. É uma forma de você transformar estados emocionais. Na hora, você foca, interioriza, você processa aquilo na hora. E a gente nota o contrário também é verdade. Começa a pensar coisa ansiosa, começa a reativar aquele mesmo circuito lá, você não respira. Trava a respiração. Não respira. Exatamente, trava, não respira. Nossa, direto eu fazia isso. E hoje eu foco especificamente em respiração, porque eu já sei que começou a pensar as coisas, já trava, e a gente se priva dessa capacidade de autocura, né? De processamento onde quer que você esteja, né? E é E muito uma lindo, coisa que porque você. nesse processo, Não, 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 pode continuar. nesse processo, o inconsciente não tem linha do tempo, né? Passado, presente e futuro. Ele é. Quando essa pessoa vai lá, se vê criancinha, e ao invés dela viver aquela dor, ela pode se acolher, levar amor para essa criança, tirar aqui dela daquele lugar de dor e dizer: você não está sozinha, eu estou aqui com você, eu vou te proteger, você merece ser amada, você não é o que sua mãe falou, o que sua mãe falou é só a sombra dela, nem ela é o que ela falou. É, Ela está na sombra dela, ela também foi uma criança ferida, né? Ela também foi sim, uma criança ferida. Sai dessa identificação, leva amor para essa criança, acolhe essa criança. Nossa, a pessoa sai da sessão assim, de uma forma maravilhosa. Ela refaz aquela história de dor da criança ferida, né? Ela acolhe a criança perfeito. maravilha dela. É. E isso aí,
do tal da criança, porque eu acho que às vezes é tão vago para as pessoas, mas a gente tem que observar que, como você falou, os traumas deixam uma certa configuração neurológica. Então, Uhum, aquilo está lá e se fortalecendo desde o trauma, né? Então, a tal uhum, da criança ferida é uma estrutura neurológica do seu cérebro, embasada numa experiência ou inúmeras experiências traumáticas, desde a sua infância, que ainda atua de acordo com a sua programação, né? E aí você pensa, tá, legal. E olha que doideira, psicologicamente falando, é como se naquele momento ou naqueles momentos dos traumas, é como se aquela criancinha ficasse congelada dentro de uma bolha e ela fica na sua psique com aquela necessidade. Então, se ela precisava de acolhimento, ela continua precisando. Se ela precisava ser enxergada, ela continua precisando. Se ela precisava de toque físico, ela continua precisando. E a gente chega na fase adulta com carências que a gente não entende, com uma escassez dentro da gente que a gente não entende. E o doido é que se você visualiza, sentindo, não pode ser você olhando de fora como um telespectador assistindo televisão. uhum, Se você está dentro da situação, né, você visualiza a sua criança, ou vem a imagem da criança, no caso, você uhum. consegue acessar aquela parte traumatizada, que ficou congelada, e aquela energia que ela precisava receber, e por isso que não pode ser um processo intelectual, tem que ser vivido através das emoções mesmo, ela tem que sentir que está recebendo aquele amor. E como o cérebro não vê diferença entre passado, presente e futuro, ela está recebendo. E você consegue curar. Então, é incrível isso, porque algumas coisas parecem mirabolantes, mas tem estudo, tá no cérebro, e parece uma coisa tão como assim, respiração e imaginar na cabeça cura? Sim, você acessa aquele momento e o inconsciente aceita. Ele aceita. Uhum. E você sente de lá Aceito. fisicamente leve. Assim você sabe que acessou. Sim. Muito legal. Muito É. legal. Bom, eu queria que você falasse também a respeito de alguns tipos de conflito comuns com os quais você tem lidado. Você tinha listado para mim conflito de separação de território, de identidade, pertencimento, de lugar. Você pode explicar um pouco melhor essas coisas? Analisando para essa parte do mapeamento, né, que a gente faz pela leitura biológica, os traumas de filhos de narcisistas vão ser bem pontuais, tá? É uma coisa assim que dá para até já premeditar ali o que, que a pessoa vai me trazer. Quando ela fala assim, eu sou filha de pai narcisista, eu imagino que você também já deve saber todos Sim, esses conflitos sim. existenciais que vem, são Bem muito repetitivo. pontuais, bem Sim, repetitivos. sim. Porque é um pai que não foi olhado e tem dificuldade de olhar, a ponto que ele pode machucar porque não tem empatia. Então, essa falta de empatia vai machucar. Então, o conflito de identidade é muito forte. Quem sou eu? Não sei quem eu sou. Conflito de lugar. Qual que é o meu lugar no mundo? Eu não pertenço. Aquela síndrome de não ter um rebanho, sabe? De Sim. não fazer parte de um rebanho. Porque além de a gente ter um lugar, a gente precisa fazer parte de um meio. Nós somos mamíferos. A Uhum, pessoa que uhum. acaba vivendo na solidão, ela vai sentir falta. A gente precisa desse meio, desse ciclo, dessa família, desse sistema. E ela sente que, em muitos casos, né, a pessoa ela sai da família para sobreviver e ela é um peixe fora da água e ela sente aquela dor de ser sozinha no mundo. Só que vem o sentimento de ser perdida também. Estou sozinha no mundo, perdida. Então ela se separa do rebanho e fica perdida, voltando para a biologia de novo, né? Então imagine um grupo de ovelhas que sai uma do rebanho, que fica perdida, Deus dará para um lobo chegar. Só que se ela voltar para o rebanho, tem um lobo lá. Então ela fica perdida.
Então, esse sentimento de perdido vai fortalecer ainda mais o conflito de identidade e o conflito de lugar. Qual é o meu lugar do mundo? Quem sou eu? Com quem eu me relaciono? Como eu vou me ver a partir do outro? Aí, a baixa estima, a desvalorização, começa a aceitar qualquer coisa para se sentir no outro, aceita relacionamentos abusivos, aceita o que o outro fala dela. Então, ela não tem senso de identidade nenhuma para se firmar perante o outro. Ela precisa pertencer desesperadamente. Me dê um lugar no mundo. Faça eu me sentir eu. Cadê eu? Quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Só que ela vai acabar ficando a Deus dará, perdida, atraindo pessoas que vão machucar mais ainda. E aí ela vai ficando mais perdida e vai envelhecendo e as doenças vão surgindo mais. E sempre esse sentimento, né? Perfeito. É isso que você falou, as coisas bem repetitivas, né? Quem sou eu? Eu me sinto um órfão no mundo, cadê meu eu? Né? Cadê minha autoestima? Sem falar da culpa, né? A culpa avassaladora. A culpa eu acho assim, a gente faz um estudo nessa parte de frequências, né? Eu faço um estudo. Então a gente pode entender que todo sentimento humano tem uma polaridade. Alegria e tristeza. E a culpa? Qual a polaridade da culpa? É tão desumana a culpa? É tão fora do que é ser humano? Aprisiona tanto a alma que não tem nem a polaridade positiva para a culpa. É algo que Nossa, real! É uma deformidade esquisita. sim, é uma deformidade do eu. E a culpa é como se a gente tivesse uma corrente no pé e não sai do lugar. Eu não posso ser feliz. A pessoa às vezes está até feliz. Não, eu não posso. Eu vou trair meus pais. E esse negócio invisível mantém ela lá, adoecendo todo mundo que está na vida dela, porque a gente acaba doente, né? A gente. E o mais complicado disso tudo, que é bem delicado, que a gente vai falar, né, Tari? Sobre a Sim, culpa. O sim, quanto ela tem que olhar de frente para esses pais, para se desidentificar com essa dor. E ao olhar esses pais, ela vai ver realmente quem são esses pais. E ela não consegue olhar por causa da culpa. Porque falam que ela tem que honrar os pais, que os pais têm que ser, né? Que a gente tem que reverenciar os pais. E a culpa vem junto a olhar para esses pais, só que ao mesmo tempo esses pais foram os grandes abusadores da vida dela. Quantos casos, Thales, que você já pegou que essa criança chegou no limite da vida, ela quase morreu diante de um pai e de uma mãe? Não é algo simples que a gente está falando. essa história horripilante atrás de história horripilante. E mesmo nos casos que não são histórias obviamente horripilantes, que são coisas mais sutis, mas eu sei o que aquilo causa na psique da criança, né? Uhum. Porque às vezes a gente, enquanto sociedade, também não reconhece que algo é horripilante, porque não Uhum. deixa uma marca. Uhum. Mas é horripilante para aquele ser humano se tornar um eu separado da família. Não tem chance. Não tem chance. História de superproteção, por exemplo. Ou sabe, ai, minha mãe, a mãe engolfadora lá, que é vendido como amor, né? E aí você, para falar que você gostaria de existir, poxa, você queria ter uma vida à parte da sua mãe. Você queria você cometer seus erros e aprender a fritar um ovo e aprender a não sei o quê. Mas como que você vai olhar isso se você foi tão cuidada pela mamãe? Como que a culpa vai permitir que você olhe isso? Você foi tão cuidada, você recebeu tudo e mais. Ela fez, inclusive, o que era para você ter feito por você, porque a criança tem que aprender, não é? Então, aí você faz o quê? Chega às conclusões necessárias para não olhar isso. Então, sou eu que sou esquisita e me sinto esquisita no mundo, então eu não vou ter relacionamentos. Eu vou fazer o que for necessário para não olhar isso, né? Até porque é super doloroso você perceber que uma super proteção, na verdade, era você nunca ter sido enxergada realmente, de você às vezes ativamente ter sido infantilizada.
sabe? Então a culpa é invisível, mas são as algemas, né? São as algemas Invisíveis. invisíveis. Perfeito, perfeito. O que mais que eu queria que você. Eu queria que você falasse também. Na verdade, a gente tinha comentado algumas coisas específicas. Não sei se você quer comentar sobre problemas na laringe. A gente listou também no brônquio e como que isso está ligado a este público. Por exemplo, problemas no brônquio, né? Quando eu faço essa análise dos traumas e eu sei que essa pessoa traz uma questão do brônquios, ela já viveu algum conflito na infância ou na vida intrauterina, de que ela viu a morte de perto, a morte está em mim. Ou ela teve medo de morrer muito forte, ou ela viu alguém morrendo do lado, né? Ou teve medo que alguém morresse do lado. Então, olhando para esse lugar, eu já vou identificar, né, que ela vivenciou coisas fortes, por exemplo, na laringe. O que a laringe faz? Porque biologicamente, né, a gente emite voz. Se existe um conflito na laringe, o que essa pessoa precisou fazer? Calou a voz. Por que ela calou a voz dessa forma que virou um trauma? Para não ser escutada. Porque se ela fosse escutada, o que ia acontecer? Ela ia apanhar, ela ia poder morrer. E aí a gente vai pegar nesses conflitos as questões de pânico, onde a pessoa entra no pânico e a gente vai chegar em lugares de abuso na infância, às vezes, não estou falando que é sempre, né? Não é uma coisa sempre, mas a gente vai chegar em coisas muito fortes, assim. Porque é justamente esse lugar de... E o medo de ir para o mundo. Então... Perfeito. Medo de ir para o mundo. Perfeito. Eu tinha... engraçado esse negócio da laringe, porque é bem isso mesmo, né? Você vê que tem uma inteligência no jeito que as coisas se manifestam. Eu mesma, eu sempre quis cantar. Então, desde os 13 anos de idade, eu sabia que eu queria cantar. E aí eu começava e me via um terror absurdo. Mas era um terror que a minha laringe travava e não saía voz. E aí quebrava a minha voz. E toda vez que eu começava a cantar mais alto, eu começava a racional, que eu não sabia da onde. Um terror cego e irracional. E eu dissociava e minha laringe fechava. Enfim, demorou dos 13 aos 33 anos, 20 anos, acho que 82 ou 33, 19, 20 anos, para eu decidir, eu vou aprender a cantar, eu amo cantar. Só que eu não conseguia por causa disso, né? E a ansiedade ao cantar me tomava, o terror me tomava, eu não sabia por quê. E aí eu estou fazendo aula de canto há anos, agora não é uma coisa que acontece daquele jeito, acontece menos de 1%, né? Que anos trabalhando isso. E o interessante da minha experiência, olhando para trás, é que eu me perguntei já, para a minha parte, eu perguntei para a minha parte traumatizada, por que você faz isso? Por que eu não posso cantar? E teve uma resposta, a resposta foi, você não pode usar sua voz. E teve uma resposta clara, você não pode usar sua voz. E não tinha uma razão, mas era uma crença absurda que regia a minha vida e fisicamente, durante 20 e poucos anos, eu não conseguia cantar, porque a laringe fechava. Então, eu achei fascinante quando você contou essa história para mim, porque fez muito sentido. Por que a laringe precisa fechar? Né? Que trauma você viveu na infância que você fechou a laringe? E não é trauma leve. 20 e poucos anos. E era um negócio tipo que não era atípico. Qualquer outra pessoa conseguia cantar aquela música. Não era uma música difícil. Qualquer pessoa conseguia cantar. Mas eu
via essa trava e o terror junto com ela, que eu não conseguia focar fisicamente, eu não conseguia estar presente para mexer a laringe, fazer outra coisa. Era muito irracional. Era fóbico mesmo. É, é fóbico. Fóbico. A parte da laringe é fóbico mesmo. Então, isso foi fascinante para mim, que você contou. Caiu várias fichas quando você mencionou isso. E eu queria também que você falasse sobre cortes suprarrenais, dessa carga aí né? Foi mais ou menos essa coisa que eu te falei de você perder o ninho, né? De você se sentir perdido no Perfeito. mundo, aí você não tem opção de escolha, você não sabe para que lugar você vai. Aí vai a questão de você não conseguir dormir à noite. Então, vai ativando vários órgãos. A pessoa ela não manifesta no físico essa doença, tá? Esses órgãos já estão. A pessoa que vive esses traumas profundos na infância, numa convivência com pais e mães narcisistas, talvez ela não tenha uma doença de fato ali aparente, mas os órgãos já estão afetados. Não tem como, um trauma afeta diretamente um órgão, a somatização disso vai afetando. E aí, nessa fase mais adulta, às vezes até na adolescência, já vem uma série de conflitos, vem câncer, vem um monte de coisa, porque está vindo desses traumas. E a insônia, né? Você não consegue tomar decisão, você não consegue dormir. E às vezes você não consegue tomar decisão desde lá da infância, com medo do que fazer. Eu não sei o que eu faço. Se eu falar A, eu apanho. Se eu falar B, eu apanho. Fica perdida. Aqui não é meu lugar. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero viver aqui. Eu quero ir para outro lugar. Ela se sente perdida no mundo. Aí vai influenciando nessa parte também. Você falou agora da insônia, eu tinha insônia que ia começando, ficava acordado até uma, no outro dia até 3, no outro dia até 5, até 7 da manhã, 11 da manhã, quando eu era comissária de bordo e tentava dormir, às vezes eu deitava para dormir 11 horas da noite e eu estava acordada na cama 11 horas da manhã, num ciclo de semana, começando, tipo, conseguindo cada vez menos parar meus pensamentos, Aí varando acorda noite. exausta. Nossa! Exausta, num estado psicológico assim de confusão mental constante e uma mistura de exaustão com estar em alerta simultaneamente e simplesmente não saber o que fazer com a minha cabeça. Simplesmente não ter qualquer controle, sabe? Sentir isso, né? E desse lugar de você ter que tomar uma decisão, de você ter que ser rápido, de você ter que decidir, e aí você vai entrando nessa vida maluca, não olhar para os problemas, se encher de coisa, aí chega num burnout, né? Aí vai nesse Perfeito, staff total. Então, perfeito. é desde o ponto de você não ter energia para levantar para a cama, até você chegar no limite dessa energia que você não dorme nem acorda mais, já chega no estresse profundo. É isso mesmo. E vamos falar, porque daqui a pouco também eu acho que vai cortar, e eu gostaria que você me contasse dos casos de sucesso. Casos de sucesso, que maravilha! Yes! Vamos fechar Olha, essa live com uma coisa boa. eu acho que qualquer pessoa que vive uma dor tão profunda, numa simples meditação que vai lá e acolhe essa criança ferida, já é um caso de sucesso, sabe? Eu também acho. Também Não acho. é? Eu fico até emocionada, porque Pra essa pessoa caramba. merece amor. Ela foi muito machucada, ela merece amor. E é sempre assim, eu sempre tento trazer essa consciência da gente ter compaixão mesmo por esse lugar dos nossos pais, porque eles também, se eles trazem essa dor tão profunda, eles também não foram olhados. Também é uma criança ferida. É uma sombra que está distante da luz. E a gente ter essa consciência até para se proteger, né, desses pais, dessa sombra que eles trazem, saber aprender a lidar com essa sombra, e vai ser na semana que vem que você vai falar aqui. Como que a gente O lida canal com dela, essa gente. sombra? Terça-feira que vem, às 7h30, gente. A Tari vai estar na minha página e ela vai falar um pouquinho mais sobre, né, como lidar com pais e mães narcisistas. Mas esse lugar de sucesso, da pessoa sair de uma depressão suicida,
da pessoa... Será que... Acho que travou de novo. Travou? Voltou, Para mim tá funcionando agora. Voltou? Tá bom. tá? Esse lugar da pessoa sair de uma depressão suicida, a gente, né, eu lido com traumas profundos, então a depressão suicida, a bipolaridade, quando a gente vê essa pessoa, eu acho que não tem, acho que nada mais gratificante para um terapeuta do que ver uma pessoa com a morte na frente dela e quando ela fala assim, não, eu mereço viver. Então, acho que isso é o que a gente tem de mais maravilhoso, né? Tem mais de mais maravilhoso. Mas E esse eu muitos mereço casos, viver. né, de... Uhum. Não, desculpa, deu uma travada e depois a gente acabou se encontrando na voz. Continue. Pode Continue. falar, esse mereço viver. Às vezes não é físico, mas é um mereço viver existencial, né? Que a gente vê que a pessoa decidiu viver. Uhum. É Decidiu lindo isso. viver. Você vê uma pessoa muito lindo. Eu tive um caso agora, faz pouco tempo, de uma senhora com câncer nessa região mesmo. E ela tinha convivido com uma pessoa, né, assim, e a gente foi trabalhando e, assim, resultado maravilhoso. Então, os resultados acontecem, a gente... Isso acontece. Assim, gente, mas eu acho que o principal lugar, assim, acho que o principal ponto que acredito que no seu trabalho você faz isso também, é quando você fala assim, eu mando para minha paciente, assiste o vídeo da Tari, vê se você se identifica com seu pai. Aí a pessoa fala assim na hora, eu já entendi o problema da minha dor. Ufa! Eu já sei que eu não sou maluca, eu já sei que a culpa não é minha, eu já sei que não sou eu já entendo toda a minha dor, agora eu já entendi. É um centramento quando essa pessoa identifica que ela vem de pais narcisistas e ela fala, nossa, agora eu entendi tudo. É uma ficha que cai que muitas coisas inexplicáveis, indecifráveis, uma confusão existencial desde que você nasceu, sabe? Uma confusão assim. Realmente, quando você descobre. Acaba. Nossa, as fichas vão caindo e dói pra caramba, mas é uma dor libertadora. Libertadora. Perfeito. Gatona, eu não sei, eu acho que daqui a pouco vai finalizar, tá? Eu acho que a gente deve ter uns 5 minutinhos mais ou menos aí. Você quer. O negócio da compaixão, né? De olhar a compaixão. Os nossos pais, que também têm suas crianças feridas e tal, né? Esse ponto é sempre polêmico, porque às vezes é mal interpretado no momento de muita dor ainda. Às vezes as pessoas acham que a gente está falando, não, vai conviver com a sua mãe, vai obedecê-la e fingir que nada aconteceu. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As fichas que vão caindo, na verdade, libertam você porque você entende que a pessoa tem sequela. Uhum. Não tem a ver com muito você. mais grave do que ela pensa. E ela precisa aprender a lidar com isso para se proteger e não se machucar mais, porque nós estamos falando de dores profundas, de um distúrbio que vai te machucar. É a mesma coisa você saber que no lugar tem bandido e você ficar se parecendo lá com os bandidos, né? A sombra existe no mundo. Sim. Mas as sombras são o distanciamento da luz. Essa compaixão pela criança ferida dos nossos pais, né? Que eles estão distantes dessa luz. Mas se você continuar convivendo com essa sombra, vai apagar a sua luz. Perfeito. Perfeito. Então é isso, não é você ir lá continuar convivendo. Para mim, a minha raiva da minha mãe, ela foi embora com várias coisas, né? Mas uma das coisas foi entender
Entender que ela funciona assim porque é o jeito que ela sabe funcionar e que é super difícil para ela funcionar de outro jeito. E que não é porque ela tem essa questão que eu não posso me dar permissão de viver minha vida bem feliz, né? Nada a ver, não, eu me dou permissão. Então eu tive compaixão por ela como resultado dessa compreensão. E aí foi libertador para mim, porque eu não tendo que sentir essa raiva que na verdade vem daquela crença de que ela me destruiu, ela teve sucesso. Ela teve sucesso, ela me destruiu, percebendo que não só ela não tinha me destruído, como não tinha nada a ver comigo, nunca tinha sido minha culpa. É uma questão dela, entender isso, eu consegui ter compaixão. E também percebendo sequelas minhas muito parecidas com as dela, né? Aí eu pensei, se eu tenho dificuldade nesse nível em lidar com isso, imagina minha mãe. Uhum. Imagina minha mãe. E E eu nada sabe que eu disso se acho que o traduziu. ponto chega forte, principalmente numa sessão de renascimento, que a respiração vai e mostra o ego de frente para a pessoa, mostra um espelho, o quanto essa pessoa também não foi abusiva com outras pessoas porque estava naquele modo operante que aprendeu com a mãe, porque está num complexo de inferioridade, que tá, e aí ela precisa ter essa responsabilidade de ser melhor para o mundo e não virar igual a mãe, porque senão ela vai virar também. Exatamente, isso. Que tem esse lugar de olhar também, porque o que, que a gente faz? O que elas fizeram com a gente. A minha dor é grande, você vai ter que me aguentar do jeito que eu sou. E a gente, com a nossa dor, o nosso ódio, homicida, a vontade de esmagar aquela mulher, cara, a gente acaba vazando essa dor para cima de todo mundo nos nossos relacionamentos, né? E a gente acaba se tornando a pessoa invasiva, Sim. não é? Uhum. Com o mesmo argumento. O argumento da minha mãe é: eu sinto dor. Minha vida foi difícil. Fato, ela sentia dor. Fato, a vida dela foi difícil pra caramba. Mas e daí? Então, se continua, eu vou fazer a mesma coisa com outra pessoa, porque eu também sinto dor? Então não Ou dá, né? você É um lugar pra continua gente lá olhar. debaixo das da mãe para ela continuar te machucando também. Não dá, tem que acontecer uma Perfeito, mudança, né? A pessoa perfeito. muda a relação com a mãe, entende que existe uma sombra, entende que ela precisa se curar daquilo para ela não viver essa sombra na vida dela, para ela parar de atrair pessoas que vão vir com a mesma sombra. Se a gente for um pouquinho mais a fundo, Tari, a gente olhar pela psicogenealogia, a gente vai encontrar nós narcisistas. Ela vem da transgeracionalidade. Algum ancestral que não foi olhado de forma muito profunda. E vai vindo de um ancestral para o outro. E aí chega em Sim. você, para você olhar para essa cadeia e falar, eu vou parar por aqui. Isso. Entende? Sim, sim. E eu acho que também o que acontece, talvez o que eu vou falar agora seja um olhar que vá soar filosófico, mas olhando para trás da minha história agora, porque eu estou num processo de cura, de ressignificação, de forma alguma, pessoal, eu quero invalidar o seu momento. Eu sei quão difícil é a gente sequer imaginar que cura é possível, tá bom? Eu fiquei nesse lugar muito tempo na minha vida. Mas hoje, tendo passado pelo processo, olhando para trás, eu não tem problema o que eu passei, entendeu? Foi difícil pra caramba, deixou sequela pra caramba, e eu ainda tenho algumas sequelas hoje, mas ao mesmo tempo tudo se encaixa, porque eu busquei minha cura e continuo buscando. Então, dessa forma, eu olho para a mesma situação com outros olhos. E aí eu consigo ver força do que eu passei, ver que eu aprendi a amar profundamente, que eu aprendi a paciência, que eu aprendi um monte de coisa, uma força absurda que eu tinha que sobreviver, eu tinha que fazer as coisas acontecerem, ninguém ia me salvar de nada, eu não tinha para onde voltar, eu caí morta. Então, muitas coisas com o seu caminhar, olhando para trás, elas se encaixam. E aquilo que te dava uma raiva homicida, que te drenava energia, com aquela crença de, sim, tiveram sucesso em me destruir. Sim, eu não tenho como sair daqui. Não, você não vê mais dessa forma, as coisas se transformam. E aí você tem energia de sobra e você quer dar para o próximo, né? E você está contribuindo energia nos ambientes onde você vai. E é ótimo isso. A gente sair de um lugar de tanta dor e perceber, poxa, tudo bem.
tive minha história, ela teve a história dela, mas de forma alguma eu sou aquela identidade. É a cura, né? Quando a gente chega nesse ponto, é que a gente chegou na cura. Porque se tá doendo é que não tem a cura ainda. E é um processão. É um processão, né? Gatona, você queria falar mais alguma coisa pro pessoal? 28 segundos. Gente, terça-feira que vem a gente vai ter outra live às 7h30 no meu canal, tá? Eu acho que a gente vai dar continuidade, né? A gente vai dando continuidade. Sim. Tem muitas perguntas. Estão pedindo para você deixar gravada, Tari. Que saiu a gravação atrasada. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Não vai cortar, gente. Oi, gatíssima, voltou. A gente vai ficar mais uns minutinhos, porque a gente perdeu aquelas perguntas. Então, aproveitem aí. E o que vocês queriam saber. Ó, pessoal voltando. Oi, pessoal. Para o pessoal que está entrando, nós entramos só para ver se vocês têm alguma pergunta, porque tinha um monte de pergunta na outra live lá, mas quando o Insta finaliza assim, a gente perde tudo. Então, a gente acabou perdendo todas as perguntas de vocês. Se vocês quiserem, aproveitem os próximos minutinhos aí. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar. Que pena que perde as perguntas. Tem uma pergunta aqui, ó, já vamos começar respondendo. Agora. Existem pessoas que não tenham trauma na infância? Eu acho improvável. Porque a gente vive no modo... A gente veio de um modo de educação abandonador, né? Abusivo, exatamente. Abandonador. Então, isso... Eu não sei pela sua linha de estudos, mas pela minha linha de estudos, a partir de 2000, do ano 2000, que a gente teve aí uma mudança espiritual, uma transformação, as crianças cristais chegando, novas formas de educação, criação com apego, disciplina positiva, comunicação não violenta, as terapias, essa consciência nova que está vindo. Tudo isso é muito novo, essa consciência da nova educação é muito novo. Antes, a gente vem do modo de educação abandonadora, ser criança em segundo plano. Abusivo, coloca o milho para a criança ficar ajoelhada na escola, coloca a criança lá na frente e dá risada dela a todo mundo, para ela se sentir inferiorizada e não aprontar de novo. Então, é um sistema bem complicado que a gente vê. Perfeito. Eu sei a mesma coisa, muitas das coisas que a gente sabe hoje, por exemplo, inclusive que é narcisista, é muito aceito. Homens são criados para serem altamente narcisistas. E sim, pais tradicionais, negligentes emocionalmente, nem participavam da criação e era normal, o cara é o provedor. A gente sabe hoje que essa falta causa, né, uma série de carências na criança, né? Ó, tem um monte de pergunta agora. Vamos ver aqui. Tem uma... Cadê? Bom, uma pessoa que perguntou, mas a gente ficou bastante tempo falando sobre isso. Como curar o corpo de dor? Ela falou. Tem exercícios? Tem várias formas de curar o corpo de dor, né? O yoga. Mas, perfeito. Perfeito. Dança também é ótimo. Tudo que mexe o corpo inteiro, que você pode se entregar, mexe bastante. Gente, meditação. O canto, você curou uma questão com o canto. Foi exatamente isso. Você sabe que o abuso que eu vivi, eu vi o abuso da minha infância meditando. Exatamente. Pessoal, as coisas que fazem com que vocês consigam sentir o tal do amor, né? Consigam sentir agora todas essas coisas positivas. Essas emoções positivas, elas vão sinalizando para os seus genes
produzirem outras proteínas, ou ativarem alguns genes, desativarem outros genes. Isso vai curando o aspecto físico, que está gerando aquele estado emocional para você há muito tempo de forma automatizada, porque você está biologicamente programada para ficar naquele estado emocional. Então, todas essas coisas aí vão, de fato, gerando esse prazer, canto para mim, gera um prazer tão grande, preenche meu corpo da sensação. Essas coisas curam o corpo de dor. Só que assim, né? Existem terapias mais pontuais, como, por exemplo, como é que chama? O Meu Deus, gente. renascimento. Isso, renascimento. Eu ia falar regressão. Mas são coisas que você pode ir curando ao longo do seu dia, colocando essas rotinas que vão fazer com que você gere esses estados emocionais dentro de você, conscientemente. E com o treino você aprende a gerar esses estados emocionais quando você quiser, né? Isso é importante também. Ó, uma pessoa que perguntou, Roberta é especialista em quântica. O que significa isso exatamente? O que que é? Em quântica? Falaram. O que é Aham, quântica exatamente? aham. A mecânica quântica traz a premissa de que nós somos um campo de informação, uma inteligência, tá? O nosso corpo é uma inteligência e a nossa inteligência emite um campo eletromagnético em cima dos nossos pensamentos e emoções, sendo que tudo a realidade que nós criamos, vamos pensar que a vida é um holograma, tá? Um holograma, como os pixels de computador. Esses pixels Uhum. são os átomos que se entrelaçam e formam matéria. Assim, o nosso corpo é um holograma. E o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente a gente vai entender que não é só a nossa mente, não é só nossas crenças, mas é o nosso corpo, as nossas células é o nosso inconsciente. Então, o nosso DNA é nosso inconsciente. O quanto nós trazemos de nossos ancestrais no nosso DNA. Então, é o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele é responsável em 90% dessa projeção, dessa inteligência que nós somos, desse sistema de inteligência que nós somos, que projeta uma informação e cria o holograma ao nosso redor que chamamos vida. E o nosso holograma vai atrair situações na mesma frequência do que nós trazemos em nosso inconsciente, em nosso corpo, né? Em nosso campo. Por sincronicidade, aí entra essa consciência junguiana, os eventos se sucedem com uma similaridade de frequências e a gente vai entender o que nós trazemos no nosso eu a partir dessa sincronicidade do que os outros nos traz, do que as situações que nos acontecem. Perfeito. E a gente vai entender que está sempre numa linha do tempo acontecendo isso. Então, esse olhar. E você falou do pensamento e da emoção que cria a realidade, que gera a carga eletromagnética, né? Que envia aí para essa realidade holográfica aí. Ou seja, gente, vocês veem como é tão importante a gente ter pensamentos puros que geram estados emocionais elevados, porque é isso que gera a nossa mensagem que vai para o universo, e é isso que constrói o nosso campo magnético, né, ao redor do nosso corpo. Nós E somos aí que a gente... 100% responsáveis por toda a realidade que nós criamos. Muito bem. É esse lugar. Ó, vamos ver aqui. Perguntaram aqui. Meninas, você percebe que nós mulheres, que eu acho que são filhas de narcisistas, têm um bloqueio em serem mães. Você percebe isso nas suas clientes? Também. Muito. Muito. Muito também. Infertilidade também. Sim. Várias dificuldades em engravidar, mas isso não é a única resposta. Eu também percebo que tem minha irmã, por exemplo. A minha irmã sempre entendeu que tem coisa errada, eu vou fazer o oposto. E aí ela é dessa aí, que os filhos vão para a escola Waldorf, ela tem, né, essas formas de criação com apego, comunicação não violenta. Aí ela já faz de outra forma, né? Ou também tem aquela mãe que acaba se tornando também, né, um problema por não estar curada. Mas sim, eu percebo isso com frequência. Mas um dos fatores da infertilidade
Tari, segundo a nova medicina germânica, vem ali da filha que ela foi, né? Faz sentido. Perfeito. Ela vai Ó, trazer outra filha. exatamente. Falaram aqui, como perceber o corpo de dor no dia a dia? Teriam dicas para curar? Bom, essa coisa de cura a gente falou bastante, né? Mas como percebê-lo no dia a dia? Como que você... Eu acho que o mais importante é olhar para o que você está criando, para o que você está projetando no seu dia a dia, que você vai entender o seu corpo de dor. Se você está vivendo uma vida com abundância, com um relacionamento bacana, com uma paz, com plenitude, você está bem. Travou de novo. Voltou. Ah, tá dando umas travadas, né? Uhum. Voltou? Voltou. Se você está vivendo com paz, com plenitude, você está bem, o seu corpo de dor está bem, né? Porque se você está vivendo experiências Não é leves nem no um seu corpo dia a de dia, dor. é Vamos trazer isso. Seu corpo emocional. Né? emocional. Perfeito, é. O corpo Exatamente. emocional. Isso. E aí ele vira um corpo de Agora, dor. se você... o seu corpo emocional, se você vier uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, se você vive num estado de felicidade, você vai em felicidade, vai atrair alegria. Mas isso a nível inconsciente. Agora, se você vem, travou, de uma repetição, de relacionamentos abusivos, de traições, de escassez, de perda de dinheiro, isso vai dizer que você está trazendo coisas, uma carga emocional muito grande. Às vezes genética, às vezes transgeracional. Muito bem. Ó, deu uma travada, acho que voltou. Então, gente, esse corpo emocional é o que você sente, que você costuma sentir. E pensar é o pensamento e a emoção que faz parte da sua realidade. Adorei sua estatua. E que gera a sua experiência. Lindo, lindo, lindo. Que gera a sua experiência de vida. Se você está gerando coisa dolorosa e pesada, e porque isso está refletindo no seu corpo emocional. A vida lá fora reflete o nosso corpo emocional. Então, está gerando coisa leve, é porque seu corpo emocional está leve, né? Ó, perguntaram aqui, por favor, fale um pouco sobre como... Opa, a gente está pulando. Intestino preso, o que significa na medicina germânica? Porque você não pode soltar alguma coisa feia que aconteceu lá na infância, ou na vida, ou no momento atual, você não pode soltar. É bem biológico, sabe? Uhum. Geralmente coisas feias, nojentas, sujas, que a pessoa entendeu e falou, nossa, isso é muito sujo, não dá para aceitar isso. Tem a ver com essa Entendi. conotação meio de sujeira, que a pessoa está sendo algo sujo. Perguntaram aqui, tem uma escala em hertz de sentimento e vibração? Tem, não tem? Sim, tem. A culpa, ela tá lá embaixo. Ai, gente, essa É uma das mais culpa. baixas que tem. Acho que abaixo dela é só a vergonha. Tipo, é a vergonha e a culpa. Justamente que filhos de narcisistas sentem a infância inteira. Vergonha e culpa. Exatamente o que eu ia falar. O pacotinho lindo, vergonha e culpa, gente. Aí vocês sacaram, né? Por que a gente fala que esse público tem que ter um cuidado especial, porque é uma dor muito doida. E até para validar o que você falou, eu sempre falo nos vídeos, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, o trauma causado por invalidações psicológicas, abuso psicológico, é pelo menos tão grave, mas costuma ser mais grave do que o abuso sexual sozinho ou o abuso físico sozinho. Para dar o mesmo nível de trauma, geralmente o sexual e o físico têm que ocorrer juntos, durante um período de tempo, para dar só o que o abuso psicológico dá. Desse negócio de você ser invalidada de inúmeras formas, de você não conseguir existir. Então é muito sério esse tipo de trauma e realmente o que faz com o nosso corpo emocional, né? Só para validar. Opa!
Quase fechei isso aqui. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Ó, a Rosana falou, eu voltei a dançar e melhorou muito até a coluna travar com a hérnia de disco e eu ter que parar de novo. Olha o trauma sabotando de novo. E isso vai minando A, as esperanças. a trava da coluna é um conflito, é uma resolução. Algo que ela tenha vivido, que ela se sentiu valorizada. Mas ela estava vivendo um conflito de desvalorização, um conflito. Aquela mesma coisa de quando a gente trabalha muito e sai de férias e fica gripado. Mais ou menos isso. Olha que Passa uma interessante. tá ali naquela tensão daquela região, ela fica tensa, tensa, tensa. Quando relaxa, aí vem a. Logo quando ela relaxa, aí vem a autossabotagem. Não é só quando ela relaxa, quando ela resolve aquele conflito. Ela se Entendi. sente valorizada. Agora, se ela fica num balanço, numa hora se está valorizada, numa hora se sente desvalorizada, ela não vai sair da dor. Tá, então tá diretamente ligado a essa questão de se sentir valorizada. Uhum. Entendi. Tá. A Nessana aqui falou, yoga cura mesmo, até imediato dores no corpo e até emocional. É incrível. Alongamento, yoga, é O realmente incrível. renascimento, para vocês terem ideia, o renascimento ele foi desenvolvido pelo Leonard Rohr, mas ele descobriu no Himalaia, nas montanhas do Himalaia, onde os iogues iam para o Himalaia e faziam lá nas cavernas do Himalaia para atingir o samadhi, para atingir a iluminação, para liberar todos as questões emocionais que impediam o ego de se iluminar. Então, eles faziam essa respiração do renascimento para acessar essa luz, né? Então, é muito similar ao yoga, é uma continuidade do yoga, o renascimento. Ele vem eu sou formada em yoga, mas eu parti mais para essa linha da terapia, né, com essa parte, com essa consciência oriental. Então, o yoga ele é totalmente isso. E o yoga é uma meditação, né? É. A Lili aqui também falou, do yoga me ajuda muito também. Acho que bioenergética também. O que mais falaram? A Sandro Neves, eu procuro sempre tomar um banho de ervas. Que delícia. Temos uma pergunta aqui. Como agir com meu filho de 3 anos que presencia as agressões dela comigo? Como protegê-lo psicologicamente? Você mora com a sua mãe? É isso? Olha, essas situações, quando você é a mãe, apesar de você não se sentir forte para protegê-lo, isso é uma experiência que mostra para você a sua necessidade de se fortalecer. Porque o seu filho não pode se proteger, né? Então ele vai depender de você conseguir protegê-lo. E eu sei que isso pode parecer impossível, particularmente quando a gente ainda está lidando com as nossas questões, com a nossa mãe, e ainda não tem a nossa independência financeira, e ainda depende dela para muitas coisas. Mas a longo prazo, isso precisa ser uma meta. Porque não tem como você proteger o seu filho contra ela se você não consegue se proteger contra ela. E um ponto nisso Né? Então, importante é que sempre a criança ela vai buscar uma matriarca da casa. Sempre vai ter a matriarca e o patriarca. Tá falhando? E se agora eu essa entendi. A mãe criança. ali, ela não é mãe, ela é filha. Essa mãe não consegue assumir o papel de mãe do filho. Então, é uma criança que não consegue se identificar com essa mãe e fica na confusão. Quem é que manda aqui? Quem é o Deus da casa? Sim. Então, uma das primeiras coisas, assim, quando eu atendo, quando tem, né, uma criança, não vai para casa da mãe quando você acabou de ter filho.
Não vai. É você e o seu bebê. Mas se existe isso, é uma questão de cura que precisa acontecer, ao meu ver, né? Sim, Principalmente nessa questão de linhagem. Por que que vem uma criança onde existe toda essa situação? Eu sinto que é uma questão bem ancestral isso. Sempre ter uma criança é questão ancestral, que tem que ser olhada. sim. Mas existe uma cura que precisa acontecer para ela sair daí. Não tem como, né, Tari? Não tem como. Eu sei que às vezes você ouvindo as nossas palavras pode parecer muito longe. Às vezes você está numa situação péssima dentro de casa com ela e você não vislumbra a saída. Mas a longo prazo tem que ser essa direção. Porque enquanto você não passar pelo seu processo de cura e você não for matriarca do seu filho, né? Nessa família, você não tem poder aí, Não né? tem. Não é nem mãe, não consegue nem sentir que é mãe. Perfeito, exatamente. Ó, a Rô perguntou, meninas, o sexo pode ajudar nessa questão do corpo de dor? Sinto que bloqueamos nossa energia sexual. O que você acha disso? Kundalini, né? É a libido. Eu acredito que tem totalmente a ver. Uhum. E eu sinto que essa energia sexual, o quanto está deturpada justamente para esse lugar que nós estamos falando abusivo, de abuso, né? E o quanto é sagrada. E se a gente pensar que um dos caminhos para atingir essa iluminação também é pela sexualidade, porque é a base da Uhum. iluminação, né? Então, tem a ver sim, mas precisa ser alguma coisa muito consciente, alguma coisa muito bem trabalhada. E se permitir, né, de que talvez venha conflitos emocionais, venha coisas, mas eu sinto, assim, Tari, que não tem como. Essa pessoa tem que olhar para dentro, essa pessoa precisa de um acompanhamento, essa pessoa não é ela ir dançar que ela vai curar traumas tão profundos como de filhos de narcisistas e que não consegue existir no mundo. Ela precisa de uma terapia, ela precisa de um apoio. Eu fiz anos de yoga e as minhas dores continuaram. Ajudou? Ajudou. Enquanto eu fazia, ajudava. Mas só foi conseguir trabalhar isso mesmo quando eu olhei de frente, porque é o narcisismo e o estrago que fez no meu inconsciente. E essas emoções que ficaram, esses traumas que ficaram. Quem sou eu? Tô doente. Eu venho de um pós-trauma muito profundo que eu preciso de uma ajuda terapêutica. E não é porque eu tô vendendo Eu te um falo que, trabalho. oh, perdão, deu uma travada aqui. Você quer Pode finalizar o que falar. você ia falar? Não, não, Que não. Pode falar, pode falar. quando você cresce numa família assim, você realmente fica. Você não consegue acreditar em si, na sua própria percepção da realidade. Então é difícil você validar a sua própria dor. Então eu valido, eu confirmo que, para mim, para muitas pessoas só foi possível um distanciamento porque tinha alguém de fora falando: você não é louca, tem um treco que é narcisismo, funciona assim e tal, porque a gente não se dá essa validação. Né? E com a culpa e a vergonha que nos mantém amarrados lá naquela relação, parece que alguém tem que te dar essa permissão de validar isso para si mesmo, né? Então, eu falo que, para mim, eu fui resgatada por outras pessoas que puderam me dar essa informação e essa validação. E eu vou te falar que tem terapeutas que pode até prejudicar, porque é muito específico, é muita dor. E eu já fui em terapeuta que me chamou de egoísta. Eu falei, caraca, mas é tanta dor que eu tô sentindo. Será que eu tô sendo egoísta porque eu tô com raiva da minha mãe? Não, eu tenho raiva. Eu tenho raiva de não sei de quem. E aí? Será que é egoísmo? Isso é algo que tá vindo mesmo, que eu tenho que olhar para isso, que tem que olhar de frente, não simplesmente passar a mão na cabeça disso. Da onde vem isso? Da onde vem esses sentimentos? E até eu olhar de frente, a pessoa tem que olhar de frente para esse lugar. E olhar de frente dói? Vai doer, mas vai ser libertador.
Pior é continuar do jeito que tá. E às vezes não vai, um reiki não vai ajudar, gente. Nós estamos falando de trauma profundo. Não vai ajudar. Não dá pra gente tentar Eu vejo entrar muitas nesse lugar. pessoas que fazem a meditação. Oh, perdão, gatona, tá cruzando as vozes porque tá atrasando. Aí a gente tá. O que eu ia falar é que eu vejo muitas pessoas. Sim, claro que ajuda, né? Você dançar, yoga, não sei o quê. Isso é importante, é um tipo de inteligência emocional que você adquire e tal. Mas sem essa informação do que é isso que a gente está lidando, as consequências, é muito difícil você entender o porquê da profundidade dos seus traumas. Nem você se valida. Você está lá morrendo há 50 anos, mas nem você fica do seu lado e se valida. Eu acho que realmente exige um estudo específico para ter esse cuidado, porque é tão difícil entender só com uma formação generalizada o que passa com esse público. Por que afeta tanto? E E às vezes. alguém fizer aí. Não, pode falar, por favor. E a comunicação que precisa se ter do profissional. Tá me escutando? Repete, você falou a comunicação que você precisa ter com o profissional, mas eu não sei se foi isso, então repete. Do profissional com o paciente também é bem específica para que isso aconteça, emerge essa alma que está lá presa, sufocada, sem que ela carregue mais culpa, sem que ela carregue mais vergonha. Ou sem que ela fique passando a vida inteira com raiva dos pais. Perfeito, perfeito, perfeito. E para um profissional, para a gente, enquanto profissional, invalidar e retraumatizar alguém que vem de uma família narcisista é facinho. É facinho, achando que você está fazendo bem. Falando de família e de não sei o quê, mas é tua mãe. Poxa, facinho. Realmente é muito delicado. Mas, enfim, por isso que eu queria fazer essas lives, porque é ótimo ver outras pessoas com outras linhas falando a mesma coisa, né? Porque você trabalha do seu jeito, mas você está falando a mesma coisa. Está falando a mesma coisa, validando as mesmas ideias, né? Sem forçar a reconciliação. Então, é por aí. Deixa eu ver se tem... E se a gente for pensar o quanto é normal nas famílias o narcisismo, nos relacionamentos, e é algo que é muito novo. Muito novo. Muito novo. Muito novo. Mas as coisas já estão mudando, apesar de ser muito novo. Só nos últimos anos que eu tenho feito vídeos, muita coisa mudou mesmo. E uma coisa regular que acontece hoje em dia minhas clientes, muitas delas são psicólogas, eu tenho muita cliente que é psicóloga. Olha só, psicóloga, filha de narcisista, mas faltou essa informação. A pessoa passou pela experiência, estudou psicologia, né, do jeito que é ensinado, mas não conseguia achar a tal da chave, né? Porque é muito específico isso. É a chave que vira. Tipo, é a chave que vira, cara. É a peça que vira. E cuidado com essa peça para ser colocada e ser trabalhado isso depois é o que faz a diferença e o resultado ser bacana, né? Senão pode piorar mais. Então, é um assunto que precisa de um acompanhamento, precisa de um olhar profundo. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho algumas. Temos vergonha de falar que temos pais narcisistas, medo de julgamento. Pois é. Aqui, Viviane falou, a primeira psicóloga que fui disse quem era eu para dizer que minha mãe não me amava. Sabe? Aí o que você vê numa fala dessas? Que a prioridade é manter a posição de sempre certa de mãe, que você não pode questionar a posição. E, na verdade, a gente quer fazer uma coisa que seria ótima para as mães, que é humanizá-las. Né? A gente não quer, a gente não está tornando elas demônios. Não, a gente quer humanizar as mães, tratá-las como seres humanos e não como santas.
nesse ponto a gente vai falar, se você não consegue, se sua mãe não te amou, é porque ela foi uma criança que não foi amada. Como era sua Sim, avó? Como era sua perfeito. bisavó? É, Pronto, não tem julgamento, tem consciência. sim, E aí olhar para essa dor de não se sentir amada. Então isso faz toda a diferença, né? exatamente, faz toda a diferença. Rosana que falou, faz todo tipo de terapia e com 40 anos, apesar de muita cura, parece que nunca poderei ser uma pessoa normal. Olha, primeiro que esse negócio de normal, né? Eu acho que o negócio, eu acho que a gente que vem esse problema com pertencimento, eu me sentia uma órfã que não tinha vindo de lugar nenhum e não ia para lugar nenhum e não pertencia a lugar nenhum e não tinha raiz em lugar nenhum. A gente tem uma sequela de se comparar constantemente com as pessoas normais, né? Porque a gente se sente tão infantil e quebrada e parece que eles conseguem fazer coisas tão básicas que a gente tem que fazer, sei lá, 10 anos de terapia para a gente pensa que tem que fazer 10 anos de terapia para conseguir fazer coisa tão básica. Então, eu sei que a gente se sente muito esquisita, muito diferente, mas eu acho que o grande X da questão, quando você falou lá da criança, né, de a mente não vê a diferença entre passado, presente e futuro. O que você fizer é recebido. Então, a gente fala tanto de você se mandar energia amorosa, e aí o pessoal sai daqui da live, Uhum. tipo, ai, nossa, foi ótima a live, foi inspiradora, não sei o quê. E aí, no primeiro momento que você comete um erro, tá lá você se chamando de burra, tá lá você se punindo por não ser forte o suficiente, por que eu ainda tô com essa sequela. E aí a gente se trata com descaso, com desprezo, com impaciência, porque para pensar, enquanto você tem uma sequela que fica surgindo, que causa uma dor, tem uma dor a ser olhada lá. E quando a gente só fica irritada, que a dor ainda existe, ou se pune porque não acredito que eu não sou forte o suficiente, você está fazendo a mesma coisa com essa dor que foi feita com a sua dor. Quando você era criança, a mesma coisa. Então a gente interioriza esse descaso, esse desprezo pela nossa própria dor, né? A gente interioriza e se trata dessa forma. Enquanto a gente não conserta nesse tratamento, essa energia que você manda para si mesma, de sempre falar para si mesma que eu não sou, que eu não consigo as coisas, que eu não sou normal, que eu tô quebrada para sempre. Pô, você tá se tratando dessa forma, né? Então eu acho que demora muito tempo também para a gente sacar que a gente tem que se mandar essa energia amorosa, sabe? Demora muito tempo para a gente entender que tem uma parte prática lá, de você se olhar no espelho e você sentir gratidão e felicidade pelo que você vê. E não nojo, desprezo, decepção. E por que que eu não sou forte o suficiente? Por que que isso e aquilo, não é? E isso a gente tem que reprogramar também. Quando eu estava no meio, assim, num momento assim bem forte de olhar para mim, olhar para minha criança, eu andava sempre com uma foto da minha criança, da minha menininha sorrindo. E às vezes eu sentia uma dor ali, aí eu pegava ela e falava assim: nossa, tá tudo bem, a gente tá bem, tá tudo bem. Às vezes até pegava uma almofada e sentia que era ela e levava beijo, sabe? E trazia amor. E 10 minutos depois passava. Então, esse acolhimento com o nosso eu, com a nossa alma, com a nossa criança, dizer que tá tudo bem, é algo assim que é sempre importante a gente ter esse hábito, né? Esse hábito. O hábito de identificar o que você está falando para si mesma e sentindo e você falar outra coisa. A gente fala umas coisas que a gente leva como realidade absoluta, tipo, ah, eu nunca vou amar. Aí você está se falando isso há 40 anos. Uhum. Poxa, aí não tem nenhuma outra voz na sua cabeça que fala qualquer outra coisa. Sei lá, alguma outra coisa do tipo, não, calma, poxa, você está tão melhor do que 6 meses atrás, antes da terapia. Imagina daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Não tem nenhuma outra voz que tem uma opinião, é só aquela dolorosa, sabe? E aí é difícil a gente se tirar desse lugar. Então, isso que você falou Uhum. de parar, se dar amor, falar consigo mesma, para falar, não, essa voz aí que está na minha cabeça há 40, 50 anos não precisa ser assim, né? Uhum. Não sei.
A Ró falou assim, Tari, a gente se trata como aprendemos com os nossos pais. É isso, gente. É isso, gente. Ó, a Eliane aqui falou, eu nunca vou ser amada. Essas coisas que a gente fala pra gente, que vira Forte, né? crença, É fortíssimo. como se fosse uma coisa que definiu, né? Uma coisa muito Isso. forte. Então, né, quebrar essa crença, vir com qualquer outra coisa que quebre essa crença. Poxa, mas outras pessoas se curaram também, eu também posso. Essa é uma que eu usei muito comigo. Toda vez que eu achava, não, não vou conseguir, não sei o que, eu pensava, peraí, Thalia, será que alguém no universo já esteve na sua situação e já conseguiu resolver? Aí imediatamente viu uma voz, óbvio que sim. Eu pensei, então se ela consegue, eu consigo. Pronto. Ela não desistiu, então também não vou desistir. Então a gente tem que ter uma outra voz lá dentro para se apoiar, né? Porque senão Sim. fica você e sua crença limitante. Pô, o que fazer quando está conseguindo dia a dia, lutando com as sequelas que ficaram dos pais, se estou trabalhando num lugar que o patrão também é narcisista e te desestrutura demais? Pois é. Pode falar. Quando ela curar essa questão, ela muda de trabalho. Perfeito. Eu ia falar justamente que tem uma coisa aí a ser curada, porque a gente também está traindo as narcisistas em tudo que é canto, né? Você Porque o percebe, universo vai meu trair Deus a do céu, frequência, instrumento. como assim, gente? Quantas clientes eu não tenho que falam, cara, é normal, agora que eu sei sobre o narcisismo, também descobri que meu chefe é meu namorado, é minha melhor amiga, eu sim, é normal. Tem uma limpa aí a ser feita, você vai fazendo uma cura, né? Uma hora padrão, mas aí um em direção a outro emprego, não é? A tirar essas coisas da sua vida, não é? Tudo nos traz lição, a Rock falando. Problema de pele terá relação com trauma? A Ana perguntou. Depende do problema, é bem específico. A região do corpo. Aí precisa ser feita uma análise. Entendi. Mas todos Pessoal, têm. assim, né? Tudo está relacionado de algum jeito, né? Mas tem que fazer uma análise para saber qual é que é. É isso? É. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem perguntar? A Fábia, ela perguntou uma coisa que para evitar certos conflitos entre meu filho e o pai, peço que ele revele certas coisas quando o pai fala algo que ele não concorda. Faço certo? Peraí que eu não ouvi, gente. Eu tenho que achar essa pergunta que eu não estou conseguindo. Deu uma cortada. Deve estar lá Gente, para eu não. cima. Ixi. Para evitar certos conflitos entre meu filho e o pai, peço que ele revele certas coisas quando o pai fala algo que ele não concorda. Para que tá conflitos entre ele e o seu Eu já filho e o pai. entendi. Não entendi. O Explica pai pra deve gente. trazer conflitos para o filho. Provavelmente o pai deve estar trazendo conflitos para o filho. E aí ela fala para o filho dizer para o pai o que ele não gosta. Entendi. Qual é a idade do filho, do pai? Do pai não. Qual é a idade do filho? Você está casado com ele? Existe um diálogo entre você e esse pai? Ou só o filho que fala as coisas? Acho que a gente precisa de mais informação, né? É. Nesse ponto. Tá tudo escuro, só áudio. Bom, acho que falta mais informação. Estão chamando de Anja Maravilhosa, você, tá bom? Oh, que lindo! Obrigada. O Guilherme falou, Tari, obrigado por tudo, só estou vivo pelos seus vídeos. Eu que agradeço que as pessoas que veem os vídeos e vão se trabalhar. Eu acho ótimo isso. Obrigada por se trabalhar, por se É a levar a Clau sério. que falou, Anja maravilhosa, Clau, linda.
Isso, o pai é narcisista, o filho tem 18 anos e moramos juntos. Eu considero que com essa idade ele certamente deve ter transparência, né, com o pai para explicar o que ele gosta, o que ele não gosta. E francamente, tem um cara, um psicólogo chamado George Simon, eu gosto do trabalho dele, porque ele trabalha especificamente com perfis de pessoas abusivas e manipuladoras. E ele discorda com a abordagem tradicional psicanalítica que o psicanalista ou psicólogo não pode falar certas coisas abertamente. E tem que deixar o paciente chegar a alguns insights. Ele postula que personalidades manipuladoras, você tem que ter outra abordagem. Você tem que falar abertamente como que o comportamento está causando conflito. Não que o narcisista vá querer mudar, né? Porque daí já é o problema da estrutura do narcisista. Mas, como eu não sei se o seu marido tem um transtorno de personalidade ou traços narcisistas, de qualquer forma, cabe a vocês, tanto você quanto o seu filho, descobrir quais são os seus limites pessoais e comunicar isso. De qualquer forma, cabe isso, né? Agora, eu não sei te falar qual que vai ser a resposta do maridão. Eu acredito que nesse ponto, trabalhar com a comunicação não violenta é interessante. Eu acho que a comunicação violenta traz aí muitos recursos para você falar aquilo que às vezes é difícil de ser falado, para não chegar num conflito, ter muito cuidado para conversar e de alguma forma trazer o outro para si. Você tem que sempre olhar para as necessidades do outro e depois falar as suas necessidades. Então a comunicação não violenta, eu sinto que é uma coisa assim que é a base da nova comunicação, da nova educação, de tudo. Então eu acho que é interessante. É interessante até porque a gente sabe que personalidades narcisistas são hipersensíveis à crítica, né? Uhum. Então, você já vai falar um negócio que a pessoa não quer ouvir. E a gente já não sabe, não tem noção de limites saudáveis por causa da nossa criação, já não sabe comunicar nossas necessidades mesmo. Então, que excelente caminho a comunicação não violenta para formar isso, para a pessoa aprender isso, né? Lembrando já que aí a resposta do narcisista eu não sei qual é que vai ser. Então, foque na sua comunicação, né? Porque, né? Para quem perguntou, o nome do autor é George Simon. Eu estou tentando achar o nome em português aqui para vocês, do livro dele, mas minha internet não está querendo contribuir. Mas veja, George Simon, o nome do autor. Aqui ande falando, narcisistas são arrogantes, então... A comunicação não violenta ajuda muito. Gente, tem mais alguma coisa que vocês querem saber? Deixa eu ver aqui. O que você faz com o ódio que você sente? Você quer falar alguma coisa? Olha, é importante entender o que está por trás desse ódio. É importante trabalhar o ódio. É importante buscar um lugar de consciência para esse ódio. Porque o ódio, assim como a raiva, vai trazer um corpo emocional, né? Vai te colocar para baixo, vai trazer as mágoas. Esse ódio talvez não seja de agora, seja mais profundo. Vai trazer toda uma somatização. E aí a revolta. Essa revolta é o processo ainda de trabalhar isso. Gente, não é da noite para o dia. Eu sei que parece, vocês provavelmente estão sentindo coisas há muitos anos. Eu sei que não é uma coisa pesada. E a gente fica aqui falando, não, gente, mas é um processo, mas é um processo. E claro que quando a gente está nessa dor há anos, a gente não está com saco para processo, né? Até porque essa dor nos coloca no estado de fuga, luta ou congelamento, onde a gente quer resposta para ontem. Porque você tem que sobreviver. Mas é um processo que você pode ver. Enquanto está aqui, todo o processo. Uma dica que eu posso dar, tá?
que eu acho que pode ajudar? Quando vê esses momentos de ódio, escreve uma carta e queima a carta. Bota o ódio, xinga, fala o que tem que falar e queima a carta. Curtir, porque você para e valida, coloca para fora. Coloca para fora, não fica só tentando dar uma de, eu não deveria sentir isso, né? Não, você pausa, processa, valida, curtir. Adorei a dica. Depois faz o Ana Paula, ponopono para limpar aquela... Pode falar. Não, era uma pergunta nova. Melhor você finalizar essa última aí. Como não atrair mais amizades narcisistas? Pode ser, pode ser. Não lidar Bom, gente, duas coisas eu te falo sobre isso. A primeira é o que a gente está falando, que é você começa a atrair outro padrão quando você começa a vibrar outro padrão. Então, quando o seu corpo emocional está mais leve, vibrando outra coisa, você vai atrair outra coisa. Então, isso tem a ver com cura pessoal. Mas eu te falo mais uma coisa, tá? É normal você continuar atraindo um velho padrão, como se tivesse vindo um resquício da sua vibração antiga, mesmo que você já tenha uma consciência diferente. Mas você está no processo de aplicar essa consciência diferente, né? Então, por exemplo, enquanto você ainda tem amizades narcisistas, você ainda está falando sim para o narcisismo. É preciso que você fale não para um padrão durante um período de tempo, para você realmente parar para o universo entender que você não aceita mais aquele padrão, né? Então, às vezes, a gente tem que... Você vai lidar com o mesmo padrão. Em vez de falar, nossa, eu ainda não estou curada, não sei o quê, interprete assim, é minha oportunidade de fortalecer o músculo de falar não para esse padrão. Então, eu vou treinar, vou falar não. Aí apareceu outra pessoa narcisista, você já está de olho. Antigamente você aceitava, hoje você não aceita essa migalha. Então, você fala não para essa pessoa também. Continua falando não, se curando, vibrando outra coisa, se relacionando com outras pessoas. O padrão vai mudar. Falaram aqui que escrever ajuda mesmo, eu concordo, eu gosto de escrever. Toda vez que eu estou muito ansiosa, eu adoro escrever tudo no papel, parece que limpa na hora. E a gente vai deixar a live salva, tá bom, gente? Isso. Tá bom. Tá Capona, bom. quer falar alguma coisa para finalizar? Eu acho que é isso, foi maravilhoso. É um assunto que tem que ser falado bastante. E eu aguardo você na semana que vem na minha página. Muito obrigada por explicar a sua visão. Gostei muito, eu achei que está muito alinhado com o meu trabalho também. O pessoal curtiu. Eu acho que tem que ser falado não só o narcisismo, como especificamente a questão do corpo emocional tem que ser falado. Eu acho que sem falar disso não tem como alguém esperar a cura de alguma coisa, sabe? Não tem como. Então é ótimo que você trabalhe especificamente com isso. E não vejo a hora, gente, semana que vem, mesmo horário, terça-feira, 7h30, estarei no perfil dela, tá bom? Para falar sobre mães narcisistas, perguntas, tudo, preparem que eu respondo lá na live. Eu vou deixar aberto 24 horas antes para perguntas. Vocês mandem as perguntas e aí a gente vai respondendo na live também, tá bom? Perfeito, arrasou. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, meu amor. Tenha uma excelente noite. Pra você também. Tchau, gente. Tchau.